Sejam bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com as opiniões avalizadas do Vítor Oliveira, a Mariana Silva e o Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade. Permita-me que lhes recorde que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, à sexta-feira, a partir das 18 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, para esta semana, o Vítor Oliveira acha que, a propósito do aniversário do pavilhão multiusos de Guimarães, importava refletir um pouco sobre o que se poderá esperar nos próximos anos desta infraestrutura tão importante para Guimarães e não só também para a imensa região do Val do Ave. Já o Carlos Caneja Amorim propõe que se olhe para uma certa tensão que pode, por vezes, existir entre as estruturas concelhias partidárias versus a estrutura nacional desses partidos. Ora, é sobre isto que queremos ganhar a sua comparência nos próximos minutos deste Guimarães em Debate. Saúdo a Mariana Silva, o Vítor Oliveira e o Carlos Caneja Amorim. E, meu caro Carlos Caneja Amorim, então há problemas, há tensões, há clivagens entre as direções locais e as direções nacionais dos partidos. O Carlos tem sentido isso no seu PSD? António, antes de mais nada, boa noite a todos. A questão aqui, honestamente, ultrapassa a questão do PSD. Eu entendo que, como tenho documentado aqui nos programas, que para mim o municipalismo é constituinte, no sentido de que, para mim, a democracia parte do cidadão e, portanto, na lógica do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, no sentido de comunidade para comunidade, a comunidade mais próxima de si, que será a freguesia e o município, para depois instâncias regionais e instâncias nacionais. E, da mesma forma que se aplica à teoria geral do Estado, que eu defendo, partindo, como eu digo, da partícula divina, que é o cidadão, eu entendo que, a nível partidário, tem que se aplicar o mesmo princípio. E como é fácil de ver e de antecipar, o que eu estou aqui a discutir, quer para o PS, sobretudo para o PS e para o PSD, é precisamente essa tirania que as direções nacionais impõem às concelhias e, por vezes, às direções distritais. Eu, por exemplo, choca-me, e eu julgo que, inclusivamente, já o disse aqui, o silêncio da Comissão Política do Partido Socialista de Guimarães perante o facto de, não obstante ter o sucesso de ganhar sucessivamente a Câmara Municipal de Guimarães, depois os quadros válidos que indiscutivelmente o Partido Socialista de Guimarães tem não são aproveitados pelo Partido Socialista Nacional. Isso choca-me. Choca-me o facto do Partido Socialista Nacional não o fazer e choca-me o facto do Partido Socialista Concelhio não levantar a sua voz. Porque, sejamos sérios, António, até façamos aqui a comparação com o PSD, honestamente. Que é, nós tivemos o Emílio Guerreiro e tivemos o André Coelho Lima, que foram protagonistas a nível da Assembleia da República e, inclusivamente, até do Governo, em que o PSD, aqui tenho que elogiar claramente, independentemente de eu ser parcial, que foi dar-lhes espaço para eles aparecerem, tornar-se figuras nacionais. Eu pergunto, porquê é que o PS não permite isso aos deputados que são eleitos do Partido Socialista de Guimarães? Carlos, o deputado do Luís Soares não é Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia? A questão é, o Luís Soares tornou-se uma figura nacional. O Partido Socialista dá-lhe esse espaço. O Luís Soares é uma pessoa competente, é uma pessoa que tem um bom perfil político. Porquê é que o Partido Socialista não lhe dá o espaço para que nós possamos, nos telejornais, ver a figura dele intervir na Assembleia da República de uma forma mais consistente? É comparável com o espaço que o PSD deu ao Emílio Guerreiro e ao André Coelho Lima? Pergunta António. E que dá atualmente, neste momento, porque é compreensível que a questão do André Coelho Lima, como esteve, da forma que esteve, vice-presidente do Rui Rio, é natural que uma nova direção faça as suas escolhas em termos de dar visibilidade na Assembleia da República. Mas o André demonstrou claramente, inclusivamente isso traz prestígio a Guimarães. Quer o Emílio, quer o André. O André demonstrou que os guimarãeses são pessoas cosmopolitas, são pessoas que são competentes, são pessoas que conseguem estar entre os melhores e isso é bom para Guimarães. Agora, também tenho que dizer, de uma forma honesta, que
a proposta recente do PSD de alteração dos estatutos, vou utilizar uma palavra que magoa-me, porque o PSD era um partido municipalista, intrinsecamente municipalista. E quer dizer, agora, na alteração dos estatutos, prevê-se que a Direção Nacional escolhe, nos círculos eleitorais, escolhe 6 nomes. Inclusivamente pode escolher a ordem. Então as conselheiras são para quê? É só para colar cartazes? Isto que eu não aceito e não compreendo, inclusive o silêncio. Porque nós temos que ter convicção na vida política. A mim dizem-me, inclusive aconselham-me, Caneja, não fales agora porque o PSD pode ir para o governo, pá, se calhar isso depois, se calhar até tu tinhas e depois vais ser prejudicado. Não me interessa, eu não preciso do poder para nada. Eu tenho a minha vida profissional. Agora, eu não posso calar a minha consciência. Então a minha conselhia de Guimarães não vai ter a possibilidade de indicar o seu deputado? Vai ser a direção de Lisboa que vai escolher? Então onde é que está a autonomia das conselhias? Onde é que está o poder que eu considero constituinte? Porque, como eu digo, é nas localidades e na proximidade que se deve escolher o candidato a deputado. E, portanto, eu não posso deixar de dizer que reprovo completamente, inclusive já nem vou ao congresso que vai haver no sábado, porque tenho que, de facto, dar aqui de uma forma veemente o meu protesto. E as coisas, nós temos que ter capacidade de pensar alto. E quem vive em Lisboa, sobretudo as direções nacionais, não é pelo facto de estarem mais próximos do terreiro de passe, que podem humilhar as direções de conselheiras. Quer o PS, como eu digo, ao contrário do que as pessoas pensariam, que diriam que aproveitaria para dizer que o PS nacional não reconhece competência ao PS local. Não é nada disso. O PS local tem bons quadros. Como é que nenhum está no governo, António? Eu não consigo aceitar isso. Como é que nenhum bom quadro do Partido Socialista está no governo? Para mim, isto fere o princípio da competência e do mérito. Vamos perguntar ao Vítor Oliveira se ele tem resposta para a pergunta que o Carlos Caneja Amorim estava a fazer. Boa noite a todos. António Magalhães, Carlos Caneja Amorim, Mariana, Silva e ainda Elvira Magalhães, que nos presta o apoio técnico a esta emissão. A pergunta do Carlos Caneja Amorim faz todo o sentido e é pertinente, porque, de facto, as conselhias existem é para terem voz. E se existem diversas camadas numa estrutura partidária, essas camadas têm que se expressar, têm que ter opinião, têm que participar e, sobretudo, têm que trabalhar. Mais do que dar visibilidade, que não é importante aqui a questão da imagem, acho que com trabalho consegue-se fazer sempre alguma coisa. É verdade que Guimarães e outras concelhias têm que ter voz nacional, têm que fazer-se respeitar, dar-se ao respeito no Guimarães sentido... não é um conselho qualquer, inclusive, é que o devido... É onde nasceu Portugal e o berço da nacionalidade e é muito para nós. Agora, seja qual for o partido que esteja a nível no poder, a nível nacional, tem naturalmente que respeitar Guimarães e outras cidades. Mas quem está nas conselhias também tem que ter o seu papel, a sua preponderância. E falando do Partido Socialista em questão, sem querer ironizar com o nome dos apelidos dos candidatos, eu acho que nós não devemos ser nem santos nem carneiros. Portanto, não devemos alinhar, devemos ter voz própria. Devemos ter a nossa posição e definir aquilo que queremos para o território que estamos a defender. Autonomia de pensamento. Autonomia de pensamento, aquilo que achamos que é por bem fazer-se, deve imperar o mérito, sobretudo, mas seja no partido, seja numa empresa, seja num corpo escolar, um corpo docente, numa instituição, é irrelevante. Os partidos devem chamar, devem cativar, devem atrair, devem ser locais apelativos para que os cidadãos revejam nos partidos uma possibilidade de poder defender a sua terra, o seu território, através dessa bandeira, seja ela qual for. Agora, a política partidária, António, na minha opinião, nesta altura, hoje em dia está um pouco subvertida. E vou dar um exemplo daquilo que assisti ontem a um debate na televisão. E vou dizer o nome da pessoa. Não interessa se é Pedro Nuno Santos, defensor do Pedro Nuno Santos, ou se eventualmente é o José Luís Carneiro. É um fato que eu, como cidadão, assisti. Um militante renomado, e vou dizer o nome, portanto, Álvaro Beleza, combateu a geringonça ao lado de Pedro Nuno Santos. E porquê?
porque ligou primeiro que o Zé Luís Carneiro não combatia. Portanto, o Álvaro Beleza não combatia. Sim. Não. Aí eu disse combateu? Sim. Aí então não combatia. E agora está ao lado do Pedro Nuno Santos, quando era um alinhado do José Luís Carneiro. E porquê? Porque simplesmente o Pedro Nuno Santos telefonou primeiro. Isso diz tudo. É Isso sim. isso. O Mas apoio... Disse isso. O apoio a um candidato agora é feito em função da chamada telefónica. E onde é que está a convicção? Onde é que está a defesa dos valores? E os princípios? Eu acho que isto não faz muito sentido. E eu, como cidadão, eu não estou a falar como militante do Partido Socialista há 24 anos, não estou a referir-me nada disso, estou a pôr-me no papel de cidadão porque tenho essa possibilidade de o fazer e de ter a opinião própria, como disse há pouco, a tal autonomia de pensamento. Ó, Vitor, inclusivamente, se me permites, o que estás a dizer, no fundo, sublinha que até nós tentamos ter um protagonismo público no nosso espaço aqui de Guimarães, essa imagem acaba também por ser afetada para todos, porque cria-se aquela ideia de que os políticos ali nem pensam, nem têm pensamento próprio, é no fundo a lógica da carneirada, não é? Que seguem aquilo que as direções mandam e nós temos de estar calados para ter um dia um lugarzinho, nem que seja de motorista, quer dizer, não faz sentido. Vamos ouvir a Mariana Silva, porque ela não me interpretará mal com o que vou dizer, estando num partido mais pequeno em termos de expressão eleitoral. Mariana, sentes os mesmos problemas que os teus colegas de debate estavam aqui a identificar, ou do teu lado as coisas são diferentes? Antes de mais, boa noite. E até posso começar já aqui por uma piada, não é? Que se não dão lugar na televisão aos deputados do PS de Guimarães e dão aos do PSD, eu também gostava muito de ter lugar na televisão, mas não tenho. Sim, e por isso não é só porque os partidos ou deixam ou não deixam. Por isso, há aqui esta visão que eu concordo que é da imagem afetada para todos. Ou seja, pratiques ou não pratiques esse tipo de práticas, não é? Passo a redundância, aquilo que passa para o público, aquilo que passa para os eleitores é uma confusão, digamos assim, e até uma descredibilização, e são todos iguais. Mas não são todos iguais, não é? E por isso, eu acho que não pode ter a ver também por ser um partido pequeno e não vou estar a negá-lo, não é? Porque também seria imprudente, mas esta ideia de que dentro dos partidos não se dá voz e dentro dos partidos não se ouve os militantes, não se ouve os dirigentes, é muito perigosa, porque nós acabamos por estar a dar palco a outras ideias e a outras mensagens que não pretendemos e que queremos que se mantenha a democracia. Não é o melhor, mas não é o que nós queríamos como perfeito, mas é o melhor que nós temos. E por isso, se dentro destes dois grandes partidos não há este alargamento, não é? Digamos assim, e olhar para as pessoas pelo mérito, pela autonomia de pensamento, pela voz própria, como dizíamos aqui nesta discussão, ou dizia o Vítor, isso é porque é assim que está instituído dentro destes partidos. Porque quem faz as regras dos partidos são os militantes. E hoje o Carlos diz aqui, eu até já nem vou ao Congresso. Mas se calhar é lá que tu devias colocar esta questão. Digo eu. Isto seria da minha parte. Da minha parte, os problemas do meu, eu não o traria para aqui, eu levaria ao sítio certo. E por isso, parece-me que aquilo que nós não podemos é continuar a passar a mensagem, ou melhor, podemos, isto é aqui uma dualidade nesta afirmação, ou não, que é a de que dentro dos partidos tem que haver regras para todos, não é? Hoje apetece-me isto, amanhã apetece-me aquilo. Quando as pessoas entram nos partidos, as pessoas sabem o que são os partidos, sabem o que são os seus estatutos, sabem quais são as suas regras, sabem que há uma
que há um caminho para se chegar até determinado sítio. Isso é que está errado, que é a política, o que os políticos deviam fazer era trabalhar para o bem comum e não trabalhar para o seu umbigo, nem para a sua imagem. E por isso, se nós queremos que todos, que haja aqui um momento de voltarmos a pôr os pés na terra e de pensarmos que os políticos, os partidos, os sindicatos, as associações, os movimentos têm o seu caminho a fazer, têm os seus estatutos, têm as suas regras, será importante trazermos este equilíbrio, porque como eu já disse aqui nos programas atrás, eu não vou meter na vida dos outros, os outros é que sabem. Eu quando escolhi ir para o meu, eu sabia como é que o meu era composto. E por isso, se alguma coisa me desagrada, eu tenho a minha voz própria, tenho o meu pensamento crítico e tento que as coisas evoluam de uma forma diferente ou não, ou venho-me embora. Agora, nós não podemos pensar que, porque achamos que devia ser de determinada maneira, as regras deviam se adaptar àquele momento. Se há uma mudança radical, porque o Carlos dizia que o PSD era municipalista, penso que foi esse o termo que usaste, e que agora não é. Pronto, há aqui uma evolução do pensamento do partido, dos valores do partido, há aqui qualquer coisa que mudou e que te desagrada. Aqui no PS não me parece que seja uma coisa excepcional aquilo que está a acontecer hoje, que é andarem aqui a tentar perceber quem é que fica com o lugar de candidato. Todos sabemos, e é fácil dar um exemplo, em FAF, que quem decidiu a decisão veio do Nacional. Por isso, não me parece que os militantes do PS, quem compõe as conselhias, esteja a ser apanhado de surpresa se isto acontecer. Em Guimarães, não é? Não me parece que estejam a ser apanhados de surpresa, porque é assim que as coisas funcionam, ou que estão estatutariamente inscritas. E por isso há aqui esta capacidade que nós temos de nos resguardar, não porque não possamos ter voz própria, não porque não possamos ter autonomia no nosso pensamento e na forma como atuamos, mas que há lugares próprios para se fazer isto. E depois há os movimentos e há os grupos de cidadãos, porque a mim também não me agrada que exista um partido no país, a mim não me agrada pessoalmente, mas ele existe e tem lugar e é eleito na Assembleia da República, que é o LIVRE, que pôs anúncios no jornal a dizer que precisava de candidatos. Por isso, quer dizer, nem 8 nem 80, não é? Mas a questão aqui é que nós não podemos descredibilizar, porque os partidos já estão demasiado descredibilizados, porque são essenciais para a democracia, e não podemos descredibilizar trazendo a imagem de que é tudo uma grande confusão e de que afinal não há que somos todos iguais. Não somos. Vamos ouvir o Carlos Caneja Amorim, porque ele parece que não estará muito de acordo com algo que foi dito. Não. Mariana, no PSD é um partido pluralista e é um partido que, inclusivamente, eu defendo que vai para além da militância. Vai, inclusivamente, para os simpatizantes, vai para aquelas pessoas que, inclusivamente, no espaço público se simpatizam pelo ideário social-democrata e que não são militantes. E, portanto, num partido pluralista como o meu, nós temos, no espaço público, também se debate e cada um apresenta as suas ideias. O que digo, claramente, é o seguinte, inclusivamente pelas maiorias que se formaram em termos de delegados, é fácil de perceber que os estatutos serão aprovados com facilidade. E, portanto, eu entendo que é mais ruidoso a minha ausência do que a minha presença. Portanto, isto, no fundo, é uma opção. E eu, inclusivamente, já o escrevi numa rede social, aquilo que estou a dizer aqui, eu dou a cara pelas minhas opiniões, sem prejuízo, inclusivamente, isso me poder vir a prejudicar, seja em que for. Isto, para mim, é que é convicção política. É assim que eu gosto de fazer política. Aliás, António... A questão é que não te prejudica. A questão é que aquilo que tu queres dar enquanto cidadão e enquanto ativista, enquanto ativo na vida política e na vida pública, é que pode ser prejudicado porque tu não vais dar o que tens a dar. É isso. Não é seres prejudicado disto ou daquilo. Porque poucos ganham a vida na política. Alguns ganham, é verdade. Nós temos que perceber, mas poucos ganham. Nós e temos por que isso perceber como funciona as lógicas de atuação dos partidos com vocação maioritária, quer o PS, quer o PSD. Mas as pessoas quando vão
lá sabem ou não sabem É um para onde ecossistema, vão? mas quando não vamos Sabem para lá, para onde vão. quando vamos para lá, vamos com tudo o que nós somos. mas sabem que para onde vão. Que vamos com tudo o que é. Eu não vou para lá para dizer amém. Eu vou para lá para ser um pensador livre. É verdade. E é isso que eu quero ser. Nunca vou abdicar, seja ele qual for o É partido. verdade. E portanto, nós inclusive se pensarmos relativamente àquela questão que eu levantei do Partido Socialista, uma das maiores figuras que nós temos da democracia é o Fernando Alberto da Silva, que, sem prejuízo, inclusivamente, do PS estar há mais tempo no poder, este homem trouxe para Guimarães equipamentos muito importantes. Teve intervenção no Hospital de Guimarães, da mesma forma que teve intervenção no polo da Universidade de Inhazurém. Portanto, como veem, o PSD tem... Eu até acho que a pessoa que mais influência tive do Partido Socialista, não obstante acabar por ser um lisboeta, mas tem origens aqui, é o Jorge Sampaio, que teve uma intervenção extremamente notável, inclusive até na questão da capital europeia da cultura, que julgo que ele teve uma intervenção. Portanto, eu gostaria que, de facto, por um lado, não se perdesse esta soberania das conselhias, sobretudo, inclusive, a indicar o deputado, e, por outro lado, gostaria que as conselhias, face às direções nacionais, também levantassem a sua voz quando assim tem de ser. Vítor Oliveira, e há pouco falava que haveria também necessidade por parte das conselheiras terem uma intervenção mais ativa, de se prepararem melhor. É por aí que deve ser o caminho também? A Mariana há pouco falou de uma questão que é fundamental, que é a credibilidade. Hoje em dia não basta dizermos que defendemos isto ou aquilo ou aquilo outro. Acho que devemos, não tenho certeza, devemos defender as nossas posições e ser coerentes acima de tudo. A partir de um ato eleitoral não há partidos. Há alguém que ganhou umas eleições e, a partir daí, tem que ser respeitado como tal. Trabalhar, como disse há pouco o Caneja, e deu o exemplo muito bem sucedido do Fernando Alberto Ribeiro da Silva, que, de facto, o PSD já não é poder em Guimarães há 36 anos, mas nunca deixou de dar o seu contributo porque gostava de Guimarães. Isto, sim, é gostar de Guimarães, independentemente da cor partidária da bandeira. Quando vemos alguém que está no exercício das suas funções, que depois tem outro tratamento com os presidentes de junta, com as instituições que defendem esta ou aquela cor partidária, que depois penalizam em função disso, porque também isto é verdade e não vale a pena estar aqui a dourar a pílula, não é? Porque... Ou seja, isso se reflete também ao nível local. Não tenho a menor dúvidas, não é? Mas é que não tenho a menor dúvidas. E é isso que eu sempre combati quando estive no exercício de funções durante os 8 anos em Santa Clara. E 8 anos que equivaleram para mim a 16, porque foram anos, de facto, muito intensos e vividos com muita proximidade, com todos os presidentes de junta, sejam do PS, do Partido Socialista, da CDU em tempos em Gondar, quando era o Céu Lopes. Portanto, o tratamento era sempre por igual. E hoje, António, sabe qual é o meu maior salário? É passar por essas pessoas e cumprimentam de igual forma. E de igual forma continuam a convidar-me para diferentes eventos, quer esteja no exercício de funções públicas ou não. Ora, esta credibilidade faz com que... Vítor, mas antes de avançar, houve alteração relativamente ao tempo em que o Vítor estava em Santa Clara? Não, rigorosamente, não. Eu comigo não tenho... Não, estou a dizer do tratamento isso não sei. Do Poder de Santa Clara relativamente às isso não freguesias. sei. Não. Isso não sei. Mas basta ler os jornais e assistir a algumas manifestações de desagrado. Mas ainda relativamente à questão da credibilidade. E falta de investimento, isso nota-se, não é? Mas não é esse o discurso que é apresentado. Aliás, largamente é desafiado a oposição a demonstrar que, de facto, a Câmara não trata todos por igual, Mariana. Que não trata todos por igual? Que trata todos por igual. Sim, mas isso nós podemos perfeitamente verificar e aquilo que nós vemos das queixas da população, não é? É que há maior investimento na cidade do que nas freguesias. Se são de outra cor ou se são da mesma cor, isso já não faço essa distinção tão firme, porque também há da mesma cor a reclamar. E agora há outro fenómeno, Mariana, desculpe interromper, é dentro das eleições do Partido Socialista, alguém que apoiou uma faixa partidária, depois acaba por ser vítima, eventualmente, de algumas situações menos agradáveis. Desculpe interromper. Vamos deixar o Vítor concluir o raciocínio dele. Não, era isso. Portanto, não há só as cores partidárias distintas, mas dentro do próprio partido, em função do apoio de uma ou outra facção partidária, reflete-se isso mesmo. E porquê é que se reflete? Porque alguns deles
ainda hoje contactam-me telefonicamente para tentar resolver assuntos que são, às vezes, elementares, de elementar resolução, junto dos serviços do município. Mas só para eu terminar, e já devolvo outra vez a palavra à Mariana. Isto hoje está mais interativo, António. Há pedidos que são Há pedidos que são ordens. A questão da credibilidade. Se nós tivermos uma posição coerente com aquilo que dizemos e com os atos que depois praticamos, as pessoas reconhecem esse valor, essa mais-valia. Porque senão acontecem fenómenos como aqueles que sucederam esta semana nos Países Baixos, com a extrema-direita a apendurar-se do poder e a assumir a governança do país, da antiga Holanda. Agora, estamos às portas de um ato eleitoral em Portugal e teme-se que isso também suceda com o crescimento da extrema-direita. E porquê? Porque aquilo que se diz não é aquilo que se faz. Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim, pedi-lhes que fossem breves, num minuto, para as vossas conclusões. Não, eu já disse tudo. Eu acho que é isto que acontece, não é? Que como se descredibiliza, depois as pessoas já estão por tudo, não é? E nós já vimos isto na história lá atrás, não é? Aqui a questão é mesmo a de dar credibilidade e a de percebermos que, na minha opinião e no partido onde eu estou, nós não estamos pelo umbigo, nós estamos pela causa pública e estamos pelos valores que defendemos. Independentemente de termos visibilidade em Lisboa, ou de termos visibilidade na televisão, ou aquilo que nós fazemos, quer seja em Guimarães, quer seja noutra localidade do país, é estar com as pessoas, como dizia o Caneja, que essa é que é a raiz, é estar junto das pessoas, é ouvir as pessoas e é chegar a soluções junto com elas, porque é para elas que essas soluções vão ser aplicadas. Carlos Caneja Amorim, e para concluir? António, inclusivamente nós temos que ver também a coerência do discurso, porque nós não podemos, para o país, defendermos a descentralização e depois no próprio partido, em termos estatutários, irmos em sentido inverso. E para mim isso, de facto, depois gera aqui uma incongruência que tira credibilidade ao nosso discurso. E depois algo que também é importante que as pessoas pensassem, que é, por vezes gera-se na população aquela ideia de que se a Câmara Municipal for da mesma cor política do Governo, sai beneficiada. Ora, o que nós temos constatado em Guimarães é precisamente o contrário. A Câmara Municipal de Guimarães, por ser do partido que está no Governo e por não levantar a voz, está a ser constantemente prejudicado. Deixem que nos diga o exemplo da Igreja de Santa Marinha da Costa. É absolutamente chocante. É a propriedade do próprio Estado, do Ministério das Finanças. Estão à espera que o telhado caia, que isto estão a causar danos absolutamente, que ferem o nosso bairrismo bibananense e, de facto, quer o PS local, quer o PS nacional, não tem qualquer tipo de respeito para isso. Concluindo, Carlos Caneja Amorim. Concluir, inclusivamente, honestamente, que na intervenção da Câmara Municipal do Dr. Domingos Bragança, quando disse que se o Ministério das Finanças lhe entregar o dossiê, avançamos nós para o terreno, com todo o respeito, fez-me lembrar o Magalhães e Silva quando disse que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando falou de corrupção, teceu comentários de café. O Dr. Domingos Bragança não pode dizer que uma coisa que está há 10 anos, 15 anos por resolver, se entregarem à Câmara Municipal, nós resolvemos como se nós não temos nada a ver com isso. Não é aceitável, com o devido respeito. Estamos a gravar este programa numa quinta-feira e há uma semana, precisamente, o pavilhão multiusos de Guimarães estava a comemorar o seu 22º aniversário. Quando estávamos a preparar este programa, o Vítor Oliveira dizia que era importante que olhássemos para o pavilhão multiusos e, de alguma forma, pudéssemos perspectivar qual deve ser o papel desta infraestrutura na cidade vimardense. Vítor, o pavilhão é muito importante para Guimarães. O Multiusos fez 22 anos, é maior e vacinado, literalmente, e ao fim destas 2 décadas e 2 anos de existência, naturalmente que o pavilhão, que foi uma referência em Guimarães quando foi inaugurado, tem de continuar a ser e como modernizando-se. Não quer dizer que o Multiusos esteja já devoluto, obsoleto, ultrapassado, não é isso, mas longe disso até. Mas aquela que é considerada a maior sala de espetáculos do norte do país
tem de continuar a ser, porque há concorrência direta que está a ganhar força, está a ganhar expressão. Basta ir aqui ao lado e ver o Fórum Altice, ou Altice Fórum, nunca sei, para esta questão da designação do naming do próprio espaço. Na Póvoa de Varzim, a antiga Praça de Touros está a ser remodelada e vai ser transformada numa arena de espetáculos. Passos Ferreira vai ter algo semelhante. Vila Nova de Gaia também. O Porto tem várias salas, entre elas o antigo, e renovou, o Rosa Mota. Portanto, o Multiusos tem uma concorrência feroz à sua perna. E isto faz com que, ao fim de 22 anos, nos levemos a pensar que, de facto, precisa de ter alguns índices de modernidade para poder continuar a ser um polo de atração dos grandes eventos e daquilo que chama a Guimarães as massas, que, como o Amadeu Portilha, o Presidente do Conselho de Administração, diz muito bem, da Cooperativa Tempo Livre, a maior parte dos espectadores que hoje assistem ao Multiusos nem são de Guimarães, vêm de fora. Eu, inclusive, tenho conhecimento de pessoas que vêm de Lisboa assistir a espetáculos que acontecem no Maior Arena ou no Altice Arena e querem ver depois uma segunda edição no Multiusos de Guimarães. Mas, Vítor, para manter essa competitividade de que fala relativamente a outros equipamentos que estão aí a surgir, é preciso fazer investimentos que não devem ser baratos num tipo de equipamento como é o pavilhão multiusos. Eu dou um exemplo, António. Há nas costas do Multiusos de Guimarães um polo industrial que está assim devoluto, ou tem algumas unidades a funcionarem, com alguma atividade económica, que estamos a falar de 21 mil metros quadrados, que é a antiga Bercel. Eventualmente, uma negociação com o proprietário ou responsável do espaço poderia fazer crescer, por exemplo, o parque de estacionamento do Multiusos, que nesta altura é muito pequeno para aquilo que acolhe. E por falar em parque de estacionamento, eu sou defensor de que ter um espaço com cerca de 1000 lugares de estacionamento disponíveis durante uma semana, e a maior parte desse tempo estão por ocupar, acho que é um desperdício muito grande. Poderia haver muitas soluções. Uma delas, eu já sugeri em outros palcos, seria a colocação de um corredor bus com linha dedicada ao centro da cidade. Os automobilistas estacionavam no parque de estacionamento e depois com uma frequência horária que seja minimamente atrativa para deixar o carro e transportar os automobilistas para o centro da cidade, evitando que esse milhar de automóveis por dia entrasse na cidade de Guimarães. Eu sei que os acessos não são os melhores, mas tínhamos que melhorá-los. Eventualmente criar um braço, como foi uma ideia, julgo que, da coligação Juntos por Guimarães. Um braço que ligaria a variante de Creixemil ao Multiusos. As boas ideias têm que ser aproveitadas, não há problema nenhum. A paternidade, nós não somos donos das ideias, porque se não forem feitas agora, vão ser mais à frente. Interessa a comunidade ser beneficiada. O que interessa é a comunidade e no caso em concreto, não se vai ganhar ou perder eleições porque se assumiu uma ideia que é uma ideia interessante da ligação direta da variante de Creixemil ao Multiusos, porque ajudava a descongestionar o trânsito, que às 6h30 todos os dias é caótico naquela zona. Criam-se filas e mais filas no porteirão do Salgueiral. Até porque há um colégio, há um colégio. Então, a cidade cresceu para ali. Ultimamente tem sido assim, não é? Porque já não crescia desde os tempos do Parque das Hortas e desde os tempos do Guimarães Shopping, quando foi criado. Muito bem. Mariana Silva, e como é que olhas para o Multiusos? Também estás à espera de uma cura de rejuvenescimento? Dar os parabéns aos seus 22 anos e ao trabalho que foi feito até hoje, e um trabalho que foi inovador ao seu tempo e que precisa realmente... Ao seu tempo, Mariana, significa que está a acusar o peso da idade? E que precisa realmente de ser renovado e de ter ali de melhorar as suas condições, até porque há vários espaços em Guimarães que precisam disso mesmo, dessa manutenção e desse olhar para o futuro. E eu digo ao seu tempo porque foi realmente uma inovação e tivemos aqui grandes espetáculos,
só comparáveis também a Lisboa e que aconteceram também em Lisboa. E agora, como disse o Vítor, e para o futuro, pelos vistos, as coisas vão se complicar com a Póvoa de Varzim e com Gaia e com outros espaços que estão a ser construídos, mas Gondomar, Braga, há aqui estes espaços que estão a concorrer, não é? Isto é inevitável, não há volta a dar. Se copiaram ou não, copiaram bem, não é? E por isso o mercado funciona, a vida continua e Guimarães foi inovador em muitas coisas, mas acusa o cansaço, como já várias vezes disse. E não é por acaso que, não havendo o financiamento exigido e o investimento exigido para que o multiusos continue e a Tempo Livre continue a trabalhar para que possamos continuar com a qualidade e com o reconhecimento que existe, até porque a cada espetáculo que lá se possa fazer, a economia gera outros lucros para outras áreas, como os hotéis e a restauração e até mesmo o transporte, porque há muita gente que usa os táxis e que tem aqui também usa outros meios para se deslocar. E aqui também poderíamos pensar que quando há um grande espetáculo no Porto, a CP faz ali uns preços baratinhos de €1 ir e vir, não é? E por alguma coisa isso acontece, não é? E em Guimarães isso não se vê. Não há essa correspondência, quer seja nas Gualterianas, quer seja no Natal, quer seja nas Nicolinas, não é? Que vamos também, se calhar, falar mais para a frente, e aí também havia a oportunidade de trazer mais gente para perceberem as tradições da cidade, e isso não é feito, essa aposta não é feita, e por isso aqui na Tempo Livre exigia-se que olhássemos para este espaço e para o multiuso e para o pavilhão do multiusos como um espaço de futuro e não como um espaço que serviu e continua a servir, mas que não tem uma visão mais abrangente, e para se ter essa visão de futuro precisa claramente de um investimento. Carlos Carneiro Amorim, já se viu aqui que foi um espaço inovador, mas que estará a acusar o peso da idade. E então, o que é que se deve fazer? O que é que se pode ter de novo no pavilhão multiusos? António, uma nota política, depois uma nota pessoal. Uma nota política para, segundo reza a história ou a lenda, depois o Vítor Oliveira até poderá dizer se tem conhecimento direto, aí a primeira sugestão para o pavilhão multiusos foi do Emílio Guerreiro, que julgo que na altura levantou essa possibilidade. Levantou essa possibilidade, pelo menos é a história que é feita no meu partido e na qual eu acredito. E como diz o Vítor, e bem, isso não interessa para nada, porque depois o Partido Socialista fez a obra e avançou. E, de facto, o multiusos foi uma excelente iniciativa. E inclusivamente, teve aqui eventos que marcaram, muitos eventos que marcaram. Num desses eventos, que foi o Mundial de Handball, eu fiz parte da Comissão Local de Organização, a convite na altura do Amadeu Portilha e do José Luís Ribeiro e do Bastos, em que tive a possibilidade, na altura ainda não sabiam que eu era do PSD, se calhar talvez tenha sido isso. Não, mas estou a brincar, convidaram para fazer a assessoria jurídica da operação, e de facto isso causa-me também aqui algum saudosismo, porque eu na altura tinha mais cabelo e tinha menos quilos. Mas eu gostaria só aqui de pegar Então, o que é preciso fazer ao multiuso? Reduzir-lhe o peso e pôr-lhe uma carga capilar mais... António, já agora, se me permitir, sobre isso, que é... Eu entendo que o multiuso tem que ser também pensado, sobretudo, a intensidade da utilização. Porque, por exemplo, nós temos, em termos de desportos de pavilhão, há um déficit claro a nível do Conselho e a nível, sobretudo, de desporto praticado no centro da cidade. O multiusos, de facto, esperar só pelos grandes eventos que, de facto, trazem cá muitas pessoas, também deveria, de facto, ter uma utilização mais intensiva. Inclusivamente, como se recordam, eu sugeri que para as Gualterianas se fizesse a exposição do mundo vimaranense como um dos eventos que julgo que seria bastante interessante. E a propósito disso, sim, António, claro. FAF concluiu esta semana a renovação do seu piso do pavilhão multiusos. Ao fim de 20 anos, substituiu o piso e colocou marcações no piso, naturalmente, para receber qualquer modalidade de pavilhão.
Ou seja, parece-me um pormenor de menos importância, mas não é, porque o Multiusos de Faf aqui ao lado já se apetrechou no sentido de poder receber competições e dar resposta àquilo que o Carlos Caneja Amorim estava agora a falar. E agora sim, Mariana Silva, desculpa a interrupção de há pouco. Peço desculpa. Não faz mal. Aqui a questão é que também tem que haver diálogo, mas era só para pegar nesta ideia que o Vítor disse e que o Caneja também pegou, que é das boas ideias serem ouvidas e serem aplicadas. O problema é que nem são ouvidas e são aplicadas mais à frente com outra assinatura e com outra paternidade, mas a questão é essa mesmo, é que nós temos que começar a olhar para a nossa cidade e para os atores ativos como uma mais-valia, porque várias cabeças pensam melhor. E se nós estamos... a crítica não é propriamente, a crítica negativa não é propriamente má, é sim no sentido de se construir algo melhor para a cidade e para o trabalho que o Executivo está a fazer, que foi o Executivo que foi eleito, por isso se nós damos soluções e se damos contributos, só vai melhorar o trabalho de quem lá está. E isso não há qualquer dúvida. Mas melhora ao mesmo tempo que melhora o trabalho de quem lá está, melhora a vida dos guimaranenses. E a prática que se tem tido em Guimarães é apontar o dedo à oposição dizendo que está sempre a ser negativa e que não gosta da cidade. E por isso parece-me que é importante que se faça essa reflexão, enquanto a crítica que é feita sempre de uma forma construtiva, de uma forma para alertar para os problemas e para que eles se resolvam e não para denegrir a cidade ou quem cá vive. Até porque isso não faria qualquer sentido, não é? Porque todos gostamos da nossa cidade e todos gostamos que ela fique muito melhor do que aquilo que vemos ao lado. E a questão também dos pavilhões que sofrem com alguns problemas de falta de investimento não é só no multiuso, infelizmente. E por isso Guimarães precisava também de ter este olhar para... Estou-me aqui a lembrar agora do Chico de Holanda, não é? do pavilhão, que precisa realmente de obras e que anda a exigir já há muito tempo e que também, se houver este investimento, se este investimento pode existir... ser uma concorrência que eles não querem. Não é uma concorrência, eu não vejo como concorrência. Eu vejo como mais um espaço. Não, porque a quantidade de pessoas que cabe no multiusos não cabe ali, não é? Eu vejo como mais um espaço em Guimarães que pode contribuir para se trazer outro tipo de espetáculos que não é aquele espetáculo grandioso, o mega espetáculo, não é? E por isso várias também... cabeças a pensar, exatamente, também... As associações muitas vezes reclamam. Exatamente, as associações reclamam esses espaços. E aquilo que se vê é que isto se calhar dava para uma... Deixo já aqui o desafio do tema, não é? No próximo tema. Já te que é o desporto em Guimarães, que eu confesso que até não é muito a minha área, mas que eu acho que precisa realmente de ser debatido e de percebermos em que estado é que fica. Porque ninguém ainda explicou porque é que depois da capital europeia da cultura, em Guimarães, nós perdemos aquela força, a força maior que nós tínhamos na altura, que era o associativismo. E porquê é que se deixou perder? Não é? E por isso, aquilo que me parece, daquilo que eu vou ouvindo... Esse seria também um interessante tema. E também seria um interessante tema. Já chegamos aqui a falar quando tem cá a presidente da CAR, chegamos a falar nesse Mas há aqui este problema que me parece que está a acontecer também no desporto, não é? Porque nós também temos muitos clubes, e isso é importantíssimo para a cidade. A competição entre eles, o facto de eles tirarem as crianças de outras situações para o desporto, há aqui todo um caminho que é preciso fazer e estes espaços que são construídos para o desporto podem depois ser utilizados pelas associações e pelos movimentos para outras atividades. E vamos querer ouvir o Vítor Oliveira de considerações finais sobre este tema, mas antes o Carlos Caneja Amorim, como habitualmente, tem ali 30 segundos para... 30 e 70 segundos. António, eu estive presente na apresentação do plano para Adão João IV e das ideias gerais para a pedonalização do centro histórico, porque não foi apresentado projeto nenhum. Em primeiro lugar, dar uma nota muito positiva para os técnicos da Câmara Municipal, porque eu naquele momento senti orgulho de ser de Guimarães, que é um espaço de debate sem limitações. Os técnicos deram a cara pelas ideias e pelos projetos e, de facto, é assim que nós podemos progredir. Mas, para dizer o quê? Só uma nota negativa que foi, falaram de Pontevedra, falaram da Alemanha, falaram de outros sítios.
e por vezes esquecem-se que, como uma vez o Sr. Presidente da Câmara me disse, quando fui lá na visita para as últimas legislativas, que Guimarães tem aeroporto, Guimarães tem porto de mar, por causa da distância média, e Guimarães também, como não esquecer, que tem mar. Estou a falar do mar da minha póvoa, que é na Rua da Junqueira. Também é polémico. Na Rua da Junqueira, na Rua dos Cafés, na rua junto ali ao Cego de Maio, a pedonalização já foi feita há muito tempo. E era importante que, quando se faz esses estudos, se fosse obter os subsídios aqui mais perto. Porque por vezes parece que para ser chique tem que se ir ao longe. Isso sobre António, é aí que eu ia chegar. E nesse Teve que ir para o limite. tinha isto aqui guardado, tinha que dizer. E para dizer o quê? Porque o Vítor teve ali uma boa ideia, e que inclusive já escreveu no artigo, que eu acho interessante, que um dos problemas que a pedonalização traz, e que inclusive na João IV também vai retirar lugares de estacionamento, é o parqueamento. E utilizar com transporte constante de autocarro é uma forma que vai permitir que se chegue ao centro de Guimarães da cidade de uma forma que as pessoas se sintam mais incluídas. Muito bem. Vítor Oliveira, posso-lhe pedir um minuto apenas para 30 podermos segundos, ir 22 anos, sim. 22 anos significa também tempo de reflexão. O Multiusos tem procurado inovar. Agora, recentemente apostou nos projetos corporate destinados a empresas. Enfim, louva-se a capacidade de resiliência e o esforço que é feito de promoção da cidade de Guimarães, do multiuso e capacidade de atração dos grandes eventos. O multiusos é, sem dúvida, um dos principais ativos estratégicos de Guimarães, ajuda ou contribui para a dinamização da economia local, para a indústria hoteleira, a restauração, os táxis, como há pouco aqui se falou. Enfim, os pequenos e médios agentes económicos acabam por beneficiar. Agora, para terminar, é imprescindível que o município acompanhe o entusiasmo de quem tem tido a missão e quem tem tido a preocupação de colocar a cidade no mapa dos grandes eventos. Quando se chega a novembro, em Guimarães, nota-se um som no ar, as caixas e os tambores começam a rufar e estamos mesmo a chegar ao início, pelo menos, dos números mais significativos das Nicolinas. Próxima semana temos o Pinheiro. Ora, o Guimarães em Debate não podia passar ao lado e Vítor Oliveira, boas recordações das Nicolinas? Sim, sim. Até porque estudámos todos aqui nas escolas secundárias de Guimarães. Mas aquilo temos aqui o Carlos Canajá Morim, que não teve esse privilégio de saber o que é ser Nicolino. Não, sei perfeitamente. Eu faço parte da tertúlia Nicolina há muitos anos, já há mais de 20 anos, não é? Portanto, eu sei o que é isso. Grande novidade. Nós íamos no verão para... Víamos e vamos. A primeira vez que há 20 disseram, vais comer os dois. Depois percebi que era muito mais que isso. Pelo menos enquanto tive consciência dessa noite. Sim, que é também é característico. Portanto, há uma relação de irmandade, digamos assim, com a Póvoa de Varzim. Portanto, o Carlos Canajá Morim certamente que viveu as Nicolinas à sua maneira. No verão nós vamos à Póvoa e no solstício de inverno, ou quase a entrar no solstício de inverno, os amigos que conheci na faculdade, que vim cá a convite dele, o Diogo Leite Ribeiro. Muito bem, mas continuando, Vitor. O António Magalhães fez uma boa introdução, porque de facto as Nicolinas só se fala no tempo das Nicolinas. E isso é que se lamenta, digamos assim, porque de facto, quando sugeri o tema das Nicolinas, estava a referir-me ao facto de as festas dos antigos e atuais estudantes do ensino secundário de Guimarães serem elevadas a património imaterial da humanidade. Eu sou teimoso, eu não desisto. O facto do álcool estar associado, ou quererem associar o álcool às Nicolinas, como sendo um elemento que pode ser dissuasor para não ser classificado pela Unesco como tal, a mim, sinceramente, não me convence. Por uma razão muito simples. Porque as Nicolinas, ou o Pinheiro, não são só as Nicolinas. Há muito mais do que isso. Posses, Pregal, Massazinhas, Roubalheiras, Novenas, Moinas, Danças São Nicolau. Eu olhei para não me esquecer e quero referi-las todas. Ainda que saiba de cor, mas não queria por lapso, deixar de referir. As festas nicolinas não podem ser reduzidas só à noite de Pinheiro. E acho que tem que ser feito um trabalho intenso, no sentido de as nossas festas nicolinas poderem vir a ser classificadas como património imaterial da humanidade. Há outras festas e outras tradições que foram os caretos, por exemplo. Eu não acredito que nessas festas não haja álcool. Agora, se nós demos relevância e preponderância só ao álcool, naturalmente que o estudo fica logo enviesado, porque as Nicolinas são muito mais do que isto. Estamos a falar de 4 séculos de história de uma tradição que nasceu aqui em Guimarães.
Mariana Silva, e em novembro também recuas um pouco a tempos mais atrasados? Em novembro a agenda não se toca em determinados dias, não é? E têm que ser vividos na cidade. Lamentavelmente, 1 ou 2 anos não pude estar e custa bastante, porque estamos muito habituados e este é um dia de celebração e de estar e de ver gente que não vemos durante o ano, vemos nesta noite. E por isso na Noite do Pinheiro. Mas eu concordo com o Vítor quando diz que as Nincolinas é muito mais do que a Noite do Pinheiro, do que aquela noite fria em que se come castanhas e arrojões, em que não se perguntar a ninguém o que é que se vai comer no restaurante, não é? Porque já toda a gente sabe. Mas é muito mais do que isso e há, sobretudo aqui, uma falha de se partilhar estas tradições com todos, não é? Existe um livro escrito pelo Paulo e, por isso, há aqui... ele tenta também levar esta tradição às escolas, com muito empenho da parte dele e muita entrega pessoal, mas há uma necessidade realmente de trazer as pessoas às outras festividades, aos outros momentos, não é? Das Nicolinas, porque a Noite do Pinheiro já está conquistada, as pessoas já conhecem, há sempre gente nova a vir pela primeira vez, não é? Mas os outros momentos são também muito importantes e parece que fazem parte deste leque de reflexão. O Vítor trouxe aqui a reflexão do álcool, eu podia trazer a reflexão das mulheres, fazendo parte da Comissão de Festas, mas acho que precisamos realmente de conversar mais sobre as Nicolinas para que elas possam ter realmente o título de património material, agora deu-me aqui uma branca, e para que possam também evoluir sabes que eu sei sempre um caminho para casa. Eu vou a pé para casa, por isso eu sei sempre um caminho para casa. E por isso acho que se devia conversar mais sobre as Nicolinas e haver mais tertúlias sobre esta tradição tão importante para a nossa cidade. Carlos Carajá Morim, e então? António, eu casei com Guimarães já há 21 anos, que vim para cá viver e constituir família e criar o meu escritório de advogados e, portanto, e fui inclusivamente uma das instituições que melhor me integrou no Conselho e na cidade foi a Tertúlia Nicolina, que estava precisamente ligado a este tema, convidado na altura por Diogo Leite Ribeiro, por José Luís Ribeiro, que me convidaram para fazer parte. E, de facto, ajudou-me muito a conhecer pessoas, a integrar-me, e, de facto, eu devo muito às Nicolinas e, portanto, não poderia deixar de o dizer. E queria dar aqui, inclusive aproveitando a questão feminina que levantou a Mariana e a questão do álcool, que levantou o Vítor, no sentido dos dois concordarem que... isso não deve impedir a questão do património mundial. Aconselho a leitura do artigo do Amar das Neves, precisamente neste mês, no Jornal de Guimarães, em que ele defende que nada impede que as mulheres façam parte da comissão e, por outro lado, que o álcool não impediu que outras instituições e entidades tenham beneficiado dessa classificação. E, portanto, eu também subscrevo e agradeço o artigo que o Amar da Neves escreveu. Então há aqui a falha de alguém, é isso? Diz? Então há aqui a falha de alguém para chegarmos a esse título. Possivelmente. Pronto, não, mas pelo que percebi, na altura, a pessoa que foi contratada para fazer um estudo... Janives Urra. Acho que referiu que a questão do álcool traria dificuldades, julgo eu, que ele... Sim, foi. Ele focou-se, sobretudo, nesse ponto. E focando-se nesse ponto, não olhando só para a árvore, não olhando para a floresta, é muito complicado. Né? Portanto, mas há responsabilidades de alguém para olhar para a floresta, não é? Sim, mas quem fez o estudo não foi exatamente essa. Exatamente, mas o estudo significa uma parte. Depois há quem tenha que lutar, quem tem responsabilidades políticas tenha que lutar. A tal insistência, a tal resiliência, a persistência que tem que ser feita no sentido de... Enfim, que esta manifestação cultural tenha sucesso. Só mesmo para terminar, António, os mais 30 segundos do Caneja. O galardão da Unesco visa, sobretudo, preservar uma tradição. Exatamente. Ora, é evidente que não é determinante, mas poderia ajudar. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, mas antes ainda, aquele desafio que se faz, que eu faço sempre aos membros do painel, no sentido de ainda lembrarem algo que merece ser lembrado e que se justifica que, pelo menos, quem nos segue tenha presente nos próximos tempos. Mariana Silva, o que é que achas que ainda devíamos ter falado ou que parece ser referido?
Não quer demais trazer este assunto ou refletirmos sobre ele rapidamente. Dia 25 de novembro, sábado, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Infelizmente, continuamos a assistir a muitas mortes e a muitos casos de violência, mas a violência não é só a violência doméstica, é também o combate, é-nos exigido o combate aos estereótipos, aos preconceitos, a lutarmos pela liberdade e pela igualdade. Igualdade não só salarial, igualdade na vida, e isso não tem acontecido. As mulheres não estão a ter este espaço, e quando falamos de violência doméstica, falamos sobretudo do direito que as mulheres têm a poder sair deste horror que é a violência física e psicológica, e muitas vezes não conseguem porque a parte económica não lhes permite sair desses relacionamentos, quer sejam mulheres, quer sejam homens, mas sobretudo as mulheres, que não lhes permite sair desse momento e dessa vida. E porquê? Porque vivemos tempos muito difíceis, e estes tempos difíceis de salários baixos, de aumento do custo de vida, do aumento da habitação, tem uma outra predominância sobre as mulheres, e não podemos contrariar as mães sozinhas, as mulheres que precisam de pôr comida na mesa, e por isso também o MDM vai fazer, porque é a hora em que passa o nosso programa, às 6 da tarde de sexta-feira, dia 24, vamos fazer um debate com a participação da doutora Paula Oliveira, vereadora da Ação Social, a doutora Liliana de Fundo, que é uma advogada que conhece estas questões da igualdade salarial, eu própria estarei lá, e por isso nós vamos debater e tentar construir este futuro de igualdade e de uma vida mais justa. Carlos Caneja Amorim, e o que é que ainda deve ser recordado neste final de Guimarães em Debate? Em primeiro lugar, juntar a minha voz à voz daquilo que a Mariana acaba de propor, porque de facto é uma luta justa. Só falta dizer, junta a tua à nossa voz. Eu queria dar hoje, fazer um elogio público e veemente a todos os presidentes de Câmara que tiveram a inteligência, a sagesse, sobretudo desde abril, desde 74, de dar visibilidade à Batalha de São Mamede. Porque, de facto, isso é um património imaterial que Guimarães, de facto, não pode deixar de lutar para que todos percebam que o primeiro dia de Portugal aconteceu aqui em Guimarães. E, de facto, esta comissão científica que foi nomeada... Só tem uma mulher, como podem ver. Foi nomeada pelo Dr. Domingos Bragança. De facto, eu quero o Edmundo Campos, quer o próprio António Xavier, que inclusivamente acrescentou aqui a questão das medalhas, quer o próprio António Magalhães, que deu uma nova força também a esta iniciativa. E o Dr. Domingos Bragança, que de facto também tem feito um trabalho notável neste campo, e esta Comissão Científica de facto vem dar credibilidade, bem consubstanciar um processo que é muito importante para Guimarães. E, de facto, a Batalha de São Mamede deve e tem que ser reconhecida. Até porque, infelizmente, o professor José Matoso, que era o presidente honorário desta comissão, já faleceu recentemente, e até por isso, de facto, é importante que o trabalho desta comissão seja levado até ao fim e que conclua que, de facto, Portugal começou aqui. Vítor Oliveira, e entre as memórias e as lutas do presente, para onde é que vai o Vítor também nestes últimos minutos aqui do Guimarães em Debate? Ao início do mês de novembro, que começou com uma boa movida natalícia, pouco habitual. De facto, começamos a ver as eliminações natalícias a ser colocadas no início deste mês. Hoje, 24 de novembro, sexta-feira, praticamente todas as ruas já têm os seus adereços natalícios. E nós podemos olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro olhar pelo meio cheio. E uma sugestão: por que não ligarmos? Eu sei que a data já foi anunciada no dia 1 de dezembro, mas por que não ligarmos no dia 29? Fazíamos diferente das outras cidades. No dia 1 de dezembro vão fazer Porto, vai fazer Braga, vão ligar as eliminações a outras cidades no mesmo dia. Guimarães vai fazer a sua abertura natalícia naquela altura, no dia 1 de dezembro. Nós podíamos fazer diferente. E temos um pretexto, que é a tradição do cortejo do Pinheiro. Há pouco estávamos a falar das memórias do Pinheiro e das festas nicolinas. A minha memória era desfilar desde o Cano até ao Campo da Feira e passar pelo Toral e o Pinheiro estar ligado.
Essa é a minha memória. E depois aproveitámos hoje em dia uma coisa que na altura não havia, que eram as redes sociais. Ou melhor, havia Wi-Fi, mas não era o impacto, não tem o impacto que tem o Facebook e outras redes semelhantes. Portanto, poderia ser uma forma de projetarmos também para outras dimensões e para outras escalas as festas nicolinas. Mais um pormenor. Hoje, quinta-feira, à altura que estamos a gravar, o Clube Caçadores das Taipas comemora 100 anos. É o terceiro clube mais antigo da Associação de Futebol de Braga, depois de Vitória, do Sporting de Braga. É o Taipas que já deu alguns nomes ao futebol nacional. O Zé Manel, ex-Boa Vista, César Peixoto, ex-Vitória, Porto e Braga, Vítor Lima ou Moreno Teixeira foram os jogadores e personalidades que passaram pelo centenário Clube Caçadores das Taipas, que está de parabéns, naturalmente. O Carlos Caneja Amorim ainda lembrou-se de qualquer coisa. 2 segundinhos só para subscrever na íntegra a questão do Clube Caçadores das Taipas, porque de facto merece o nosso aplauso e venham mais 100 anos. Parabéns também. E desta forma, em tempo de parabéns, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa, como sempre, que voltaremos 2 a 8 dias, com outros temas, outros protagonistas, porque por agora é só mesmo o desafio para nos continuar a acompanhar nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Thank you.